pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o Carlos Altieres e esse é o seu podcast Café com Teatro. Gente, olha que coisa, estamos aqui hoje batendo um papo com vocês e hoje é o nosso 16º podcast, 16, né, para alguns. Cara, eu quero começar agradecendo a todos vocês aí que estão nos acompanhando, né, sempre curtindo, comentando, compartilhando. Eu sempre digo aqui que o nosso podcast é feito para vocês, né? Então, por isso que o nosso agradecimento, a nossa gratidão, ela é sempre, sempre imensa, tá? Então, muitíssimo obrigado. Continue aí curtindo, comentando, compartilhando, porque esse produto, esse conteúdo é para você, tá bom? E falando em conteúdo feito para você, eu quero aqui falar dos caça-palavras da Editora Castelo. Gente, a Editora Castelo é um patrocinador aqui do nosso podcast Café com Teatro e eles produzem aqui os caça-palavras letrão. Não só isso, claro, né? Você conhece a Editora Castelo, sabe que a Editora Castelo faz revistinhas de colorir, inclusive muitas revistinhas legais para as crianças, né? Poder aí começar a iniciar a sua fase de leitura. Então elas vão pegar lá a revistinha, vão colorir os personagens, vão ler as histórias, enfim. Mas para você eu quero falar aqui do caça-palavra letrão, que de repente, assim como eu, precisa de usar óculos, né? Então a gente precisa ter um auxílio aqui. E eu gosto muito de fazer caça-palavras, viu, gente? Porque auxilia muito na nossa criatividade, né? Mantém assim o nosso cérebro trabalhando. E isso é muito importante, inclusive para combater alguns tipos de doenças, né? Que a gente sabe muito bem quais são aí que afetam o nosso cérebro se a gente ficar parado. Então, se você quer adquirir o Caça-Palavras Letrão da Editora Castelo, você pode acessar o site que é o www.editoracastelo.com.br ou, se preferir, direcione seu celular para o QR Code, onde você vai ser direcionado para o site deles, tá? O produto da Editora Castelo também está disponível no Marketplace, que é a Shopee e o Mercado Livre. Basta você colocar na barra de procura Editora Castelo, será direcionado para a loja e terá acesso a todos esses produtos aqui, inclusive ao Caça-Palavra Letrão, que é algo sensacional. Eu adoro, meus pais adoram, enfim, todo mundo gosta, né? Quero também falar aqui para você, gente, está chegando o final do ano, você quer pegar a estrada, você quer viajar e você está querendo aí dar, de repente, um tapa no seu carro, né? Deixar ele com um estilo mais agressivo, algo mais sofisticado. Então, quero dar um recadinho aqui do meu grande parceiro também, Leno Filme Santana, que é uma loja de acessórios automotivos para você quer de repente aí colocar uma película no seu veículo, né, um insufilme, ou instalar um som, ou de repente melhorar os faróis, ou colocar o alarme, enfim. Na Leno Filme Santana você vai encontrar de tudo e com muita qualidade, tá? Tanto a qualidade do acessório quanto de mão de obra. A Leno Filme Santana, ela fica na rua Conselheiro Saraiva, número 84, em Santana. E você também pode não só ir diretamente na loja, mas pode fazer um orçamento ou pedir alguma informação pelo WhatsApp, que é o 011 91273 3439, e vai falar com o nosso grande amigo Nathan. Então, repetindo o telefone, 011 91273 3439, Leno Filme Santana, a solução para o seu veículo, tá bom? Gente, dito isso, eu quero falar aqui do meu convidado de hoje, né? Hoje nós temos um convidado aqui muito especial, um cara inclusive bem completo, viu? Um artista bem completo. Ele é ator, jornalista, apresentador, tem mais, embora não pareça, vocês vão concordar comigo, ele tem mais de 20 anos de experiência já aí na área de comunicação, TV e publicidade. Tá, vamos bater um papo aqui com ele, um grande parceiro, Thiago Bezerra, meu amigo. Seja bem-vindo, Thiago. Obrigado, Carlos. Obrigado pela apresentação aí, pelo convite também. Viu só, gente? Ele não parece, né? Tem Será? mais de... Será que quem tá assistindo concorda com eu? Eu espero que sim. Tô tentando. Eu tenho uma dermatologista incrível. Posso passar o contato para todo mundo. Assista até o final e quando acabar esse bate-papo ele vai falar o segredo de manter essa juventude dele aí, porque mais de 20 anos de profissão. Aí você olha essa carinha dele, parece que tem 20, quer dizer, então a conta não bate. Já saiu da barriga atuando, trabalhando. Já saiu atuando, exatamente. Foi quase isso, na verdade. Quase eu comecei isso, com né? 9 anos, né? E eu já tenho 36, então é por isso, né? Então eu tô quase nos 30 anos aí de trabalho. Será que o segredo é trabalhar muito? Talvez. Não sei. De repente é trabalhar com aquilo que a gente gosta. Quem gosta de arte, Thiago, faz o que gosta, ao invés de envelhecer, vai ficando jovem. A arte, ela faz isso com a gente, né? Faz, não faz? Ela
melhora o nosso dia a dia, eu acho que para quem consome, para quem produz arte. Exatamente. Né? Isso, não é só para quem trabalha, né? Para quem consome, e todo mundo consome, né? É que a gente tem que escolher as boas fontes de cultura também, né? Exatamente. Porque tem coisa que a gente vai se identificar, tem coisa que não vai. Tem cultura para todos os gostos, para todo mundo aí. Então, quando a gente consegue identificar aquilo que a gente gosta de consumir, se for uma coisa muito bem feita, de qualidade, com conteúdo, porque a arte também precisa de conteúdo. Com certeza, não é? Exato. Aí a gente acaba digerindo isso de uma maneira muito positiva. E eu, assim, aproveitando esse gancho, antes de começar a fazer algumas perguntas aqui, Sim. aproveitando esse gancho que você falou, que eu acho muito importante a gente ressaltar, que é assim, o fazer, né? Eu acho que quando a gente também faz o que gosta, né? E de maneira de entregar nosso melhor, né, Thiago? Eu acho que isso também reverbera, né? Eu acho que quem está consumindo aquele seu trabalho vai também sentir, né? Eu acho que tudo isso complementa, não é isso? Eu acho que os projetos que a gente trabalha, independente de ser arte ou de qualquer outra área nessa vida, Sim. a gente precisa ter identificação, né, cara? A gente precisa fazer sentido. Exatamente. Eu já estive envolvido em projetos e trabalhos que por um tempo fizeram sentido pra mim, depois de um tempo já não faziam mais. E a gente fica pensando, poxa vida, até quando que eu vou ficar fazendo uma coisa que já não diz respeito a quem eu sou, já não tá me trazendo nenhum grau de satisfação. Então a gente fica naquela, né, será que eu tô no caminho certo? E aí vai ficando maçante, vai ficando pesado, e aí a gente acaba entregando um trabalho que não é 100%. Exatamente. Então eu acho que esse é o caminho, tem que fazer sentido, tem que ser alguma coisa que faça sentido na nossa vida. Tem que se identificar com o que a gente tá fazendo, né, Thiago? Eu acho que isso é bacana, legal você ter falado isso. Com certeza, sim, são palavras que a gente ouvindo e vendo já vai fazer muito sentido de repensar algumas coisas, né? Verdade. Thiago, aproveitando aqui já que você falou, que trabalha desde de novo, né? Desde de muito novo, inclusive, eu queria que você falasse um pouco pra gente, inclusive, essa sua introdução, né, na carreira artística, né? Sempre foi, você falou que começou aos 9 anos, né? 9. Então eu gostaria que você falasse um pouco como é que você começou aos 9 anos a trabalhar nessa carreira artística, querido. Eu comecei com teatro, que eu acho que é o beabá de todo artista, né? De todo ator. Teatro é a minha grande paixão até hoje, eu gosto muito de teatro. E comecei fazendo na escola, na verdade, né? Porque era uma época em que não tinha nenhuma atividade desse tipo na escola onde eu estudava. Eu sou do interior de São Paulo, de uma cidade chamada Caçapava. Caçapava, conheço. Conhece? Fica ali perto inclusive, de Taubaté, eu estive no Caçapava On, que é um podcast lá regional, inclusive um abraço aí ao Betão. Betão, compareça aqui, hein? Ficou o convite, ó. Você está para responder esse convite. Conheço o pessoal do Caçapava On, fica um abraço para eles aqui cara, também. Que legal, que bom. Prossiga, por favor. Sou de Caçapava e nessa época, por ser uma cidade pequena, e não tinha essas opções pra gente fazer na cidade, muito menos voltada para criança. Então eu dei a sorte de que estudava numa escola particular que trouxe isso. Começou ali um movimento de trazer alguns cursos extracurriculares. Então tinha muita coisa voltada para esporte, tinha muita coisa voltada para arte também. E dentre essas opções veio o teatro. Eu era uma criança muito tímida, muito tímida. Eu morria de vergonha até de pedir licença para ir no banheiro dentro da sala de aula do professor, eu morria de vergonha de conversar e tal. Mas eu gostava muito de arte, e é aquilo que a gente estava conversando no começo, né? Eu consumia, acho que qualquer criança, aliás, qualquer pessoa, independente da idade ali nos anos 90, assistia muita televisão, escutava muita música, a gente tinha programação da televisão mais voltada para o público infantil também, naquela época, né? Tinha TV Cultura, tinha muita coisa na Globo, muita coisa no SBT, a gente tinha essa enxurrada de conteúdo infantil. Que inclusive, aproveitando, não só era conteúdo infantil, mas também estimulava a querer fazer, né? Porque tinha muita coisa nesse sentido, né? Você falou que da TV Cultura, eu sou bem mais velho que você, vou falar aqui, do tempo do Contos de Fadas. Eu assistia. Então... Quantos anos você tem? Desculpa a pergunta indiscreta. Eu tenho 42 anos. Não é tanta diferença assim também, cara. Você falou, eu pensei que já tava beirando 60, poxa vida, que isso? Então, eu assisti muito os Contos de Fadas e foi inclusive da onde eu tirei o estímulo para querer ser ator. Muito legal, eu achava sensacional aquelas montagens, né? A gente percebia que era, né? Eu, no caso... E quando você assistia aqueles cenários maravilhosos, aqueles figurinos, você vê que, assim, não eram grandes produções. Pelo menos assistindo hoje, se você pegar para rever, você vai ver que é uma coisa até que simples, né? Mas tinha um encantamento naquelas histórias ali, que era uma coisa bonita. Né? Narrativa. Eu adorava também. Assistia tudo isso, na verdade. Os Contos de Fadas, assistia X-Tudo, Gloob, Castelo Rá-Tim-Bum, Cocoricó, tudo isso na TV Cultura. E em paralelo assistia muita coisa também das outras emissoras. Vamos pegar o SBT, que eu acho que foi o grande estopim para que eu falasse,
quero trabalhar com isso. Legal. Na época, era 1998. Tava no auge das Chiquititas. Sim. Uma novela que fez muito sucesso. Aham. Depois teve de novo, em 2013, foi refeito, mas eu tô falando da primeira versão que eu já Claro, sou com certeza. um senhor, né? Assisti a dos anos 90. E aí, aquela novela juntava tudo que eu gostava, porque tinha dança, tinha música, tinha as cenas, as interpretações. Começou ali só com as meninas. O ambiente escolar, né? Também. Ambiente escolar, ali o orfanato que elas moravam, era muito legal. O elenco começou só com meninas, mas depois entraram os meninos. Sim. E aquilo me deu um estalo. Eu falei, opa, se os meninos fazem também, de repente, quem sabe, né? Que legal. Eu nem cheguei a fazer teste, nem nada, mas ali nasceu uma vontade de trabalhar com aquilo, né? E aí foi bem na mesma época que surgiu o grupo de teatro na minha escola. Aí eu pensei, né? Pode ser. O primeiro passo pode ser esse, vou fazer teatro. E aí começou uma paixão que... Nossa, e que legal você falando assim, Thiago, porque olha só que coincidência, eu acho, né? Acho que os artistas, muitas vezes, eles trafegam por um caminho muito similar, às vezes. Porque olha só, você falou das Chiquititas, Sim. que foi o que, né, um estopim para você, e eu, se fosse contando o meu lado, eu falaria do Carrossel. A primeira versão, porque eu assisti, foi quando também eu tinha muita curiosidade com relação a o fazer. Eu falei, não, eu queria estar ali fazendo, sabe? É que a gente via muita criança participando do elenco, né? Exatamente. Tinha muita criança trabalhando com isso e tal, e aí a gente acabava se enxergando, né? Sim, com certeza. Tinha muitas possibilidades de personagens pra gente olhar e se identificar, né? Exatamente. Acho que é onde pega mais, né? Aquela identificação, né? Aí quando você começa a fazer lá na escola, você já estava com uns 9 anos, mais ou menos? Com 9 anos, isso. Isso em Caçapava, né? Foi. Bom, beleza. Aí lá na escola, em Caçapava, com 9 anos, você começa a ter meio que, digamos, uma noção do que é o teatro, né? Até dentro do que, lógico, a escola estava propondo ali naquele momento. Em que momento você, de repente, fala com seus pais, ou não sei em que momento você fala, nossa, isso que eu quero, vou procurar estudar profissionalmente, para me tornar ator? Desde que eu comecei, assim, eu já sabia que era isso que eu queria como profissão. Que legal. Então, desde os 9 anos, eu sempre falei, quero ser ator. Era a profissão que eu queria. Era aquilo, já estava fechado na minha cabeça. Então, os meus pais, minha família, meus amigos, todos me acompanharam crescer dizendo isso, que era isso que eu iria fazer para minha vida. Nunca teve algum plano B. Veio depois, né? Sim. Isso veio depois de adulto e tal, mas a princípio era, vou ser ator, acabou, não tinha papo, não tinha outra alternativa. É isso ou é isso? Mas eu fui crescendo e fazendo teatro sempre, e como eu disse, era um grupo de escola, e por mais que a gente apresentasse, a gente levou apresentação para mostras do Sesc, Sim. do SESI, a gente levou isso para além dos muros da escola. Aham. Né? Então teve essas vivências também aconteceram. Mas era ainda assim um ambiente estudantil, né? Eram crianças da escola fazendo, então tinha muita rotatividade. Tinha crianças que entravam, ficavam um ano, saía. Tinha outras que entravam, ficavam até menos de um ano, depois saíam ou voltavam. Sim, tinha muito disso. Mas eu fui um que entrou em 98 e só saiu porque se formou no 3º ano do ensino médio, sabe? Então, assim, foram todos os anos de escola acompanhados do teatro. Então, já fazia parte da minha rotina isso de ter que decorar texto, de pensar em montagem, de pensar em cenário, figurino, que a gente participava desse processo. Sim, isso é muito importante. Inclusive, o ator ele ter essa... A noção do todo, né? Exato, lógico. Muito se pensa, né? Que o ator só tá em cena, então ele só faz palco. Não, ele participa de absolutamente tudo, né? Tem, pelo menos deveria, né? Tá envolvido em tudo. Pra conhecer, até para você conseguir ter uma performance mais interessante. Entender, porque assim, você entendendo todo o contexto, né, fica até mais fácil também de criar, né? Porque você entende tudo, você entende o todo, né? Sim. Eu acho que o ator tem essa preocupação, tem que ter essa preocupação. Eu, por exemplo, pelo menos, né, eu também dou aulas de teatro. Sim. E justamente essa informação que eu costumo passar adiante, né? Que o ator ele tem que ter, não precisa ser o expert em figurino, mas tem que entender o processo do figurino. Precisa, e assim vai. E entender o que funciona, o que não funciona. Exatamente. Né? Inclusive não só em aspectos visíveis, assim como o figurino, ou de repente sonoplastia, algo assim, mas também de repente em posicionamento de palco, iluminação. Exato, né? claro. Até para você conseguir contornar qualquer coisa, porque o teatro é vivo, né? Principalmente. Você pode apresentar
sei lá, 150 vezes a mesma peça. Cada sessão vai ser uma sessão E diferente é única, da outra. e é única. E isso é muito legal, porque daí a gente tem experiência a gente consegue experienciar a mesma peça de muitas maneiras diferentes, né? E aí a gente sabe que, por ser vivo, a gente tá suscetível a erros. Pode, de repente, uma luz que não funcionou, e aí? Você vai dar sua fala no escuro? Uma trilha sonora que não entra. Você vai pra onde tem luz, a música falhou, você vai fazer o quê? Você vai improvisar de que maneira? Exatamente. Então, acho que eu ter isso, essa base do teatro logo de cara, me ajudou muito a construir a minha carreira, não só como ator, mas como um profissional da comunicação. Legal, e sim, com certeza, porque aí você acabou tendo toda uma visão panorâmica da coisa, né? De ver como acontece dentro e fora, né? De bastidores e tudo mais. Legal. Quando você passa desse processo dentro da escola, onde foi um grande aprendizado, inclusive, porque você ficou um bom tempo, né? Vivenciando isso tudo, eu vi aqui que você também você é formado em jornalismo, né? Isso. Sim. Aí você sai da escola e já foca no jornalismo? Não. Ou você começa com atuação? E como é que foi o processo para se profissionalizar real mesmo? Para começar a trabalhar, ganhar uma grana? Isso veio um pouquinho depois, na verdade. Eu saí do ensino médio, né? Com 17 anos. Já com aquela enxurrada de informação de que ator não tem oportunidade no Brasil, de que é muito difícil trabalhar com isso. Todo mundo que trabalha com arte escuta o mesmo papo. E todo mundo sente medo, normal, né? Porque aplauso não paga a conta de ninguém, né? Infelizmente, a gente precisa do dinheiro. Então, eu saí de lá pensando, o que eu vou fazer da minha vida? Por mais que eu quisesse, eu comecei a matutar, e até naquela imaturidade de um adolescente de 17, 18 anos, pensando, eu preciso arrumar um outro emprego, então eu preciso trabalhar com alguma outra coisa pra depois, de repente, pensar em ser artista, de repente levar isso mais adiante, não sei. Inclusive é algo que muitos artistas hoje fazem, né? Fazem, né? Por questões inúmeras, mas assim, na grande maioria é que assim, a questão financeira mesmo tem que, às vezes, tem que ter um outro trabalho ali que vai fluindo, enfim. Né? Normal. Isso é a realidade de muita gente que trabalha com arte no Brasil hoje em dia. E aí eu fui fazer uma faculdade de psicologia. Eu não me formei, mas eu fiquei 3 anos nessa faculdade. Boa. Quando eu fui entrar no 4º ano, eu falei, não dá. Faltavam mais 2 ainda para me formar. Sim. Acho que agora os cursos estão com 4 anos de duração, não tenho certeza, mas pelo menos o que eu fazia eram 5 anos. Ainda faltavam mais 2 e eu pensando, meu Deus, já não dá mais. Não é isso. Me ajudou muito, inclusive ajuda na construção de personagem, ajuda no meu trabalho como jornalista mesmo, né? Pra você entender o seu entrevistado, tirar boas entrevistas. Exato. O que eu aprendi na psicologia foi muito válido em relação a isso, mas não era o que eu queria seguir como carreira naquele momento. E aí sim, eu fui me dedicar a fazer o que eu tinha vontade desde sempre, que eu falei, não, preciso estudar teatro, preciso estudar atuação. E aí foi quando eu fui me profissionalizar. Aí eu entrei no curso técnico que eu me formei com 20 anos. Aonde você fez? Eu fiz na escola Fego Camargo, que é uma escola pública de artes lá em Taubaté. Em Taubaté. Isso. Tá. Aí de lá você vem para São Paulo ou começa a carreira lá? Não, daí eu comecei trabalhando por lá mesmo. Lá tem Taubaté, Monteiro Lobato, né? Monteiro Lobato é nascido em Taubaté. Então, lá a gente tem um museu, Museu Monteiro Lobato, que é conhecido como o Sítio do Pica-Pau Amarelo. Legal. Que é um berço de muitos artistas ali na cidade, né? Que foi a minha primeira chance de trabalhar e ser remunerado pelo meu trabalho de artista, de ator. Então, a minha primeira experiência trabalhando como ator e sendo pago por isso. Sim, que é muito bom, né? Que a gente começa a ver o fruto, né, do nosso trabalho, cara, é sensacional. Muito importante. Foi em Taubaté, foi no Sítio do Pica-Pau Amarelo em Taubaté. Que legal, cara. Nossa, que legal. Como jornalista, você chegou a atuar? Ou foi algo assim, estudou, mas não focou tanto por conta da sua carreira? 10 anos de jornalismo, isso veio depois. Legal. Primeiro eu me formei como ator e trabalhei só como ator por alguns anos. Sim. Eu me formei em 2011 e trabalhei só como ator até 2015. E aí, depois disso, a grana começou a apertar mesmo, os trabalhos estavam escassos, estava difícil de conseguir teste, estava difícil de conseguir, né, passar nos castings. Falei, preciso ter um plano B. E aí foi a hora que entrou o plano B. Em 2015 eu comecei minha faculdade de jornalismo, mas já com toda a bagagem de ator. E graças a Deus, acho que essa bagagem me ajudou a conseguir boas oportunidades no jornalismo. Então eu já entrei, no primeiro ano mesmo eu já estava estagiando, já estava trabalhando em televisão, apresentando programa, era estagiário, já estava fazendo um monte de coisa que estagiário nem podia fazer. Por conta das suas habilidades, né? Lógico. Por causa dessa bagagem, dessa experiência. Cara, que legal. Aí, bom, de lá pra cá, quando você passa quando você
desenvolve essa área aí de jornalismo, né? Que você estudou e trabalhou. Você desenvolveu também lá em Taubaté? Lá em Caçapava, na sua região? Ou em que momento você vem para São Paulo? Ou você também... Ou você não mora em São Paulo? Não, eu não moro em São Paulo. Eu moro ainda no interior. Eu pergunto mais porque, assim, geralmente os artistas, né, tem essa... Vem pra cá, né? Esse ponto de vista, né? É São Paulo, Rio, né? Eu fazia, assim, eu tenho a sorte de que minha cidade não é tão distante de São Paulo, né? Sim, é 1h30 de deslocamento entre lá e aqui. Então fica fácil, né? Às vezes 1h30 você não demora nem de um bairro a outro em São Paulo, né? Não, eu ia falar isso agora. Às vezes 1h30 eu sou de Guarulhos. Então, às vezes é 1h30 que eu levo de lá pra cá. Então, tá vendo? Então eu acabei ficando por lá e sempre que surgiam as oportunidades de trabalho ou de teste, eu vinha, fazia, trabalhava. Não foram muitos trabalhos que eu tive por aqui, a maioria realmente foi no interior, mas vim pra cá, estudei, depois que eu saí do meu curso, que eu me formei como ator, né, que eu tirei meu DRT, vim pra cá, fiz curso no Wolf Maia, fiz um curso de apresentação de programa de televisão em Embi Morumbi. Então, assim, eu fui buscando os cursos e a formação por aqui e os trabalhos paralelos aos que eu fazia no interior também. Então, ficava sempre lá e cá, lá e cá. Que acaba... E é como você falou, né? Por ser perto, você acaba não tendo que sair de lá, né? Até do seu elo familiar, né? Tudo mais, né, onde você construiu ali um porto seguro, digamos assim. Eu digo afetivamente, né? Porque às vezes para alguns é difícil, né? Deixar todo mundo para trás, enfim. E, lógico, São Paulo tá, como você mesmo falou, 1h30, então você consegue desenvolver essa idas e vindas, né? Toda essa questão afetiva pega muito pra mim, confesso, eu sou uma pessoa muito apegada. A família, mas né? a questão financeira também pega muito, né? Não, lógico, a gente tem que... Porque daí isso implicaria em muita coisa, né? Um aluguel, mudar de cidade, custo de vida de São Paulo, capital, é maior do que no interior, então tudo isso pesou. E aí até planejei, tinha planos, cheguei a ver lugar para morar aqui em São Paulo e tal, mas acabei abrindo mão de tudo. Falei, vai compensar mais ficar nesse bate e volta mesmo. Cara, que legal. E hoje falando assim, você tocou o assunto aí de ter apego com família e tal. Hoje da sua casa, da sua família, só você é o artista ou tem mais artistas na família? Só eu. Só você que resolveu. Só eu. Vou ser artista, vai, mãe. Não tive, assim, o meu avô, por parte de mãe, até participou, fez uma pontinha num filme do Mazzaropi. Cara, mas assim, não foi, é porque o Mazzaropi gravava muito lá na minha região, exatamente, né? Mazzaropi e ele tinha muito de pegar as pessoas da região, né? Ele é de Pindamonhangaba, né? E aí ele gravava muitos filmes. E tal. As criações dele sempre ali, né? Em Taubaté, Caçapava, Pinda, Tremembé, São José dos Campos, que são todas as cidades ali próximas a mim. Sim. E o meu avô, numa dessas, acabou fazendo uma pontinha num filme do Mazzaropi. Mas tirando isso, não tem ninguém, assim, que me inspirou na família, né? As minhas inspirações todas vieram pela televisão mesmo. Mesmo de ter visto e falar, isso que eu quero pra mim, né? Que legal, cara, que legal. Cara, que legal, Thiago. É bacana porque, assim, eu acredito que as pessoas, assim, assistindo agora esse nosso bate-papo aqui, muitos vão se identificar, porque, né, muita coisa se compara, ou se não se identificar diretamente, se inspirar, né? Porque acho que, quando eu falo inspirar, principalmente assim, o querer e o acreditar, né? Eu quero, eu acredito. As dificuldades vão surgir no meio do caminho, né? Como você mesmo deve ter enfrentado várias, né? Inclusive, até hoje, inclusive, que vai surgindo, a gente vai... Sim. Mas assim, acho que é ter mesmo aquilo no coração, o que querer fazer, como fazer e meter as caras, né? Acho que, como você mesmo, poxa, desde pequeno, ter focado, colocado na cabeça que é isso que eu quero e vou fazer acontecer, muito bom. E hoje, atualmente, Thiago, como é que estão os seus trabalhos? Hoje você está com o personagem Visconde de Sabugosa, né? No Sítio do Pica-Pau, no SBT, né? No SBT. Eu queria que você falasse um pouco desse personagem, desse processo todo, enfim. Como é que tá sendo aí para você? Eu tô já há 2 anos. Estamos caminhando para o 2º ano aí nesse projeto. Comecei no ano passado, na verdade é um projeto que já existia no SBT. O elenco começou a trabalhar no Pica-Pau, a série chama O Pica-Pau Amarelo. Sim. O Pica-Pau Amarelo começou no SBT em 2018, se não me engano. Eu ainda nem sonhava em começar, ou até um pouquinho depois. Não sei exatamente a data. Mas eu lembro que foi próximo à pandemia ali. Porque a obra caiu em domínio público, né? Sim, O Pica-Pau Amarelo entrou em domínio público.
E aí o SBT pôde começar a trabalhar a sua própria versão também, o que foi muito bacana, porque já fazia bastante tempo que não tinha uma adaptação para televisão do Sítio do Pica-Pau Amarelo. A gente já viu passar por tantas emissoras, né? As mais recentes aí pela Globo, mas antes da Globo teve Band, teve TV Tupi. Então o Sítio já foi trabalhado em várias emissoras, né? Fora, claro, a literatura, que todo mundo sabe que nasceu nos livros, né? E aí já fazia bastante tempo que esses personagens estavam ali parados nas produções televisivas, sim, mas ainda assim no imaginário de muita gente, né, Carlos? Não, porque todo mundo conhece Emília, Visconde de Sabugosa, Pedrinho, Narizinho, Tia Anastácia, Dona Benta, Rabicó. São personagens que qualquer brasileiro conhece. Não tem como. É patrimônio público. Exato. É algo assim que faz parte. E o que você falou agora, aproveitando, porque eu sou muito fã de Sítio do Pica-Pau Amarelo. Que bom. Eu adoro a história, eu adoro o contexto, sabe? E assim... E falando da arte em si que envolve nesses personagens, é porque ela se molda a qualquer... Né? Você consegue fazer releituras e trazer diversos assuntos para serem abordados ali dentro, né? Sim. Então, cara, é muito bacana você estar falando dessa maneira, porque assim, hoje você fala, por exemplo, com os meus pais, tem mais de 60, 70 já ali, sabem perfeitamente. Aí você vem falar comigo, os meus irmãos... Sabem perfeitamente. Eu falo com meu sobrinho, eles já sabem também, porque na escola se fala muito. Sim. Isso é legal, cara, isso é muito legal. E agora a gente trazendo mais uma versão para televisão, Exato. né? O audiovisual, que ajuda também a formar ainda mais as crianças que conheçam essas personagens, sim, que são muito importantes para nossa cultura e para nossa literatura, né? Então fazia algum tempo que isso não acontecia e aí o SBT começou com produções... Era uma produção pequena a princípio, com formato de câmeras escondidas para o programa Silvio Santos, então tinham os personagens, sim, e as crianças chegavam no sítio e conviviam ali. Era isso, o projeto era... sketches, digamos assim. Sketches, isso, nesse formato de pegadinha, com as crianças participando, convivendo com as personagens. Foi ao ar, deu certo, deu repercussão na internet e tal, o projeto escalou para como se fosse uma websérie, eram episódios menores, mais simples, que começaram a ser jogados no canal infanto-juvenil do SBT no YouTube, que Entendi. É a TVzinho. E aí começou a ter também repercussão, até que isso evoluiu para de fato se tornar uma série. A primeira temporada dessa série toda foi gravada com um outro ator interpretando o Visconde, sim, mas esse ator não pôde continuar no elenco depois de que a primeira temporada já tinha sido encerrada, foi quando o Jefferson Cândido, que é o nosso diretor e roteirista da série, que já me conhecia, legal, entrou em contato e falou, olha, eu sei que ele sabia que já tinha trabalhado no Sítio do Pica-Pau Amarelo em Taubaté, sim, que eu conhecia a obra, claro, que eu gostava, que eu sou ator, que eu sou jornalista, e aí ele pegou e me mandou uma mensagem, falou, pode ser que o Visconde, que atualmente está com a gente, não continue, você teria interesse em entrar pro elenco? Eu falei, com certeza. Não tô fazendo nada, né? Tô aqui demais. Mas aí você tem que fingir que não muito. Claro, você fala, deixa eu postar minha agenda aqui. Qualquer coisa você me chama. Não, mas por dentro tá, pelo amor de Deus, quando é que eu começo a gravar? O cara, do nada, toca a campainha. Você? Não, mas que legal, cara. Mas e aí legal. Foi assim, veio esse convite e a gente... E tá aí até hoje fazendo. As gravações acontecem como? Uma vez por semana, duas? Como é que funciona hoje, falando um pouco de bastidor lá no SBT com relação ao projeto, o Pica-Pau Amarelo, né? Pica-Pau Amarelo. A gente sempre grava no segundo semestre, né? Sim. Então, no ano passado nós gravamos de agosto até dezembro. Este ano as gravações começaram em julho, devem se encerrar agora em meados de novembro. Ah, legal. Este ano foi um pouquinho mais extenso porque a gente tá gravando 2 temporadas já. Então, no ano passado a gente gravou só uma temporada, que é a segunda, que é a que tá sendo exibida agora. Inclusive, já fica o convite para todo mundo assistir. Exato, né? É claro. No sábado animado, todos os sábados às 10h30 da manhã no SBT. Tem também disponível na internet, tanto no Disney Plus quanto no Mais SBT. E alguns episódios estão disponíveis no YouTube também. Então tem legal, todas essas possibilidades de serem assistidas. Então, a primeira e a segunda temporada já estão disponíveis. E a gente está gravando agora a terceira e a quarta, que saem no ano que vem, 2026. Cara, que legal. Só para agora, nível de curiosidade, tá? Eu gosto muito, já tive a oportunidade de participar de algumas pontas, algumas coisas assim na televisão, acho muito legal, é um universo, para nós que somos atores, né, é muito bom, né, participar desse mercado e tal. Sim. Fala para mim um pouco aqui desse bastidor, no caso, vocês estão gravando a terceira e a quarta temporada, né? Sim. Essas gravações acontecem todos os dias, ou é dia sim, dia não, só para... Como é que funciona essa sua rotina hoje gravando o Pica-Pau Amarelo? Normalmente a gente grava de 1
a 3 vezes por semana, depende da semana. Então tem semanas que a gente grava um pouquinho mais, tem semanas que um pouquinho menos, mas sempre fica nisso, ou uma vez, ou 2, ou 3, dificilmente passa disso. Tem algumas semanas que a gente acaba precisando pular, porque a gente trabalha com uma equipe muito grande e eles estão envolvidos em outros projetos no SBT também, então nem sempre a gente consegue, né? A gente tenta conciliar as coisas. A gente consegue acelerar o máximo que dá e aí a gente dá uma seguradinha. Então, às vezes acontece, né, de pular uma semana ou outra, mas normalmente a gente grava de 1 a 3 vezes por semana. Que legal. Acho que é por isso, inclusive, a importância de se ter esse conteúdo gravado, né? Por isso que esse trabalho de, nas gravações, antecipar esses episódios, né? Porque você tem esse meio de articular, né? Com relação a esses imprevistos, né? E eu acho que, na verdade, as pessoas, talvez, que não entendem muito do universo ali de gravação para televisão, talvez pensem que é simplesmente chegar e gravar e não pensam em todo... Igual o teatro que a gente estava falando, né? Exatamente. Tudo que tem por trás da câmera. A produção, ela trabalha demais. Tem que pensar em muita coisa, de cenografia, de adereço cênico, de figurino, de maquiagem, caracterização. Tudo isso tem que ser muito bem pensado, Envolve muita coisa, né? Envolve até questão, não sei se vocês gravam, vocês têm externas, né? Porque eu já vi alguns trechos. A gente grava dentro do SBT mesmo. É no estúdio mesmo, né? Então não tem tanta preocupação direta. São cenários no SBT. A gente legal. já até chegou a gravar algumas coisinhas fora de lá, mas é pouca coisa. Sim, bacana. Então, porque assim, os leigos, né? As pessoas que às vezes só consomem mesmo assistindo, é o que você falou. Às vezes acha que é muito mais simples, né? Chego lá, gravo e foi embora. Mas não. Inclusive, eu gostaria até que você falasse aqui, porque tem dias que, inclusive, são o quê? 10, 12 horas de gravação. Não sei se acontece lá com vocês, né? Mas é bem demorado, né? E muitas das vezes, assim, você vê, são muitas horas de gravação, mas quando você vai ver, gravou-se pouco, né? Porque são episódios mais complexos, tem aquela coisa, né? Num dia normal, eles me buscam na minha casa no interior, né? Por volta de 3:30 da manhã. Bem cedo. Bem cedo. Então você pensa, né? Como eu disse, 1h30 de deslocamento. Então eu vou chegar aqui às 4:30, 5 horas. Aí você chega, toma um cafezinho e tal, já vai pra maquiagem. Que eu comece a maquiar às 5:30. Normalmente minha caracterização dura 2 horas, mais ou menos, pra terminar. Eu vi o seu personagem, ele é bem elaborado, né? 6:30, 7:30 a gente vai terminar. Depois vai pra adereço, pra figurino e tal, pra gente terminar de se arrumar, tá 100% pronto ali, umas 8:30. Exato. E às 9 começa a gravar. Então, quer dizer, eu tô desde as 3:30 até as 9 só nesse processo. Em atividade. Né? Pra depois começar a gravar. Então é super demorado, é muito detalhista, né? Sim. Aí começa a gravar às 9, a gente grava até a hora do almoço, pra hora do almoço ali 1h30 pra almoçar, dar uma descansadinha, já volta à tarde, grava a tarde toda. Isso quando não tem cena noturna, né? Então, a gente vai até a noite. É isso que gente, tá vendo, gente? Ó, vocês têm que ficar, a gente tem que valorizar ainda mais o artista, né? Porque, principalmente, assim, o artista, eu gosto de falar muito disso, o artista do audiovisual, porque engana-se muito, a gente vê muito glamour, né? Tá na televisão, ele é famoso e tal. Mas não, exige bastante. A gente acompanha, já acompanhei muitas gravações, inclusive já participei de algumas outras. E assim, tem coisas, como eu falei agora, às vezes passa-se 8, 10 horas gravando, principalmente publicidade. Eu ia até tocar nesse assunto com você, porque publicidade tem dessas, né? Você passa 12 horas gravando, aí você vai ver lá depois o resultado, passa em 1 minuto. Certo. Você diz, como assim? E às vezes você aparece em 2 segundos da festa, né? Eu, mãe. Ali no fundinho. Aí você dá uma pausa e amplia e tira o print. Tira o print e posta. Não interessa, ó. Não. Se pagar o cachê direitinho, tá tudo certo. Caiu na conta, então eu executei o meu trabalho, então é isso. Mas que legal. Você costuma fazer publicidade? Você tá... como é que tá hoje o mercado pra você no Agora caso da faz tempo que eu não faço, mas eu já cheguei a fazer. Fazia antes de eu ir pro jornalismo, né? Quando eu comecei a trabalhar com jornalismo, isso, como eu te falei, foi em 2015, né? De 2015 até 2018, que foram os meus primeiros anos de faculdade, eu trabalhava na Band. E a Band tem uma flexibilidade, assim, né? De você poder trabalhar com outras coisas, fazer outras coisas que não sejam só ali com eles. Sim. Depois de 2018, eu entrei numa afiliada da Globo, que é a TV Vanguarda, lá em São José dos Campos. Conhece? Uhum.
E aí, na Globo, essas coisas já são um pouquinho mais rígidas. Então, Sim. eu não podia trabalhar com mais nada que não fosse com eles. Entendi. Não podia fazer nada. Então, daí eu tive que cortar da minha vida qualquer tipo de publicidade, qualquer tipo de atuação, até em peça de teatro. Parei com tudo. Não fazia mais nada. Trabalhei de contrato mesmo, né? Só com jornalismo mesmo. E aí, depois que eu saí de lá, em 2023, daí eu comecei a conseguir pegar mais algumas coisinhas. Mas hoje em dia é mais pra internet, né? A gente faz bastante coisa para Instagram, publicidade para Instagram. Né? É mais nesse sentido do que... Eu ia até perguntar isso para você, agora você tocou no assunto. Como é que é hoje a sua relação com a internet? Porque, assim, já vieram alguns artistas aqui bater um papo com a gente, né? Alguns atores também, inclusive, que estão, mas sem muita evidência, né? Não tem muito hábito de estar postando. Como é que é a sua relação hoje? Você é do tipo que posta uma certa rotina, ou é mais aquela coisa esporádica? Enfim, como é que você trabalha hoje com a internet, a sua imagem e o seu... o dia a dia, no caso, como é que funciona isso pra você? Eu posto bastante. Não tanto da minha vida pessoal, mas em relação a trabalho, eu costumo postar bastante. Tem coisa da minha vida pessoal também, normal. Eu acho que isso até cria um vínculo com as pessoas que te seguem, né? Sim, claro. Então, mas não é o meu foco, assim, postar muito sobre meu dia a dia e tal. Às vezes uma coisinha ou outra acaba indo. Mas eu posto bastante, eu acho que não tem como a gente não pensar na internet hoje como uma aliada. Aliás, como uma ferramenta muito potente, né? Porque a gente precisa entender que a internet proporciona... faz com que a gente consiga ser visto por muito mais gente, né? A gente alcance novos públicos. E hoje em dia, a internet dá essa possibilidade de você ter uma proximidade com quem acompanha o teu trabalho. Quando era só na televisão, era frio, né? Era distante. Fica aquela coisa muito... talvez até dava aquela percepção de falta de realidade, né? Aquela pessoa, será que ela é mesmo assim, daquele jeito, né? Sim. Criava-se muitos tipos por uma única pessoa, digamos assim. Sim, né? sim. Hoje com a internet, acho que você falou bem, cria-se uma aproximação. Totalmente. Que é, inclusive, importante, é o que você falou. Não, e quem que não gosta de ter uma interação com um artista que acompanha, que gosta, que tem um oi, uma respostas, né? Acho que isso é legal. Isso é bem legal. De repente você vê um artista que você gosta muito e sei lá, só curtiu aquilo que você comentou. Exato. É uma coisa bacana, né? Sim. Então, assim, lógico, tô longe de ter essa proporção, não sou nenhum grande artista famoso, mega conhecido. Ainda, se Deus quiser, essas coisas ainda acontecerão. Claro, com certeza, a gente trabalha pra isso. Mas também, entre o meu público ali, a gente tem uma relação bem legal. Eu gosto de responder comentário, eu gosto de responder o que as pessoas falam pra mim. Eu gosto de ter essa relação. Eu pergunto isso porque, assim, lógico, tem alguns artistas que não têm mesmo o hábito, né? Eu digo até de alguns artistas... até mais velhos, né, que não desenvolveram mesmo, né, como a internet veio depois deles, digamos assim, se eu posso colocar dessa maneira, como veio depois, então não se criou-se esse hábito, né, eu uso, alguma coisa eu posso, às vezes até contrata alguém, né, para estar ali meio que mantendo atualizado o perfil, e outros não gostam mesmo, né, e é o que você falou, eu acho que é importante a gente como artista ter essa conexão. Talvez não ficar postando 24 horas o que está fazendo pessoalmente. Até trabalhando é legal. Chato, né? Trabalhando é legal porque você até abre outras portas também, as possibilidades. Mas ter essa proximidade, igual o que você falou, que eu acho muito importante, eu gosto também. Quando você posta alguma coisa que alguém que te segue curte ou reposta, ou um artista que você é fã, como você falou, curte lá o seu comentário. Não é super legal. É bacana. Então, com certeza o público também tem essa reação, né? Mas eu acho que a gente, enquanto artista, precisa entender que isso faz parte do nosso trabalho. Exatamente. Entendeu? A gente escolheu estar aqui, né? Faz parte. Isso aí já não tem como. É sua ligação com o teu público. Se você não tiver público, você não tem trabalho. Exatamente. Né? Então, precisa levar isso em conta. É como se, de repente, por mais que você não seja famoso, você vai lá, você apresenta uma peça de teatro que alguém que estava ali na plateia se tocou muito, gostou muito daquele conteúdo, e depois essa pessoa te espera ali no corredor do teatro. Exato. Porque quer falar que gostou do seu trabalho, quer te fazer um elogio. Você vai virar as costas. Exatamente, você vai simplesmente falar, muito obrigado. Isso aí não vai. Sabe? Você precisa ter essa relação com o público também. Isso é importante para a construção do trabalho do artista também, para você entender o que você está fazendo, o que está dando certo, o que talvez precise melhorar. E tem muita crítica que chega por crítica também, né? Que daí também não vai levar a nada, mas a gente precisa saber peneirar isso. Exatamente. E ver o que a gente tem que levar para frente. Mas eu acho que essa relação na internet, que a internet proporciona, é uma coisa muito interessante. Sim, que bacana. E é legal, porque, como você mesmo falou, a ferramenta hoje é a do momento, né? Não tem como voltar atrás, né?
E nem devemos também, porque é algo que abriu muitas portas, muitas pessoas, deu voz a muitos artistas, né? Que, de repente, porque antes era muito restrito, como você bem falou, a televisão, então, poxa, chegar lá era muito difícil. Hoje, então, de repente, a internet acaba sendo um atalho. E quanta gente, você se né, desenvolve ali dentro, em realidades diferentes, a gente pensa que a gente tá na nossa bolha do Sudeste aqui, né? Sim. E aqui as coisas realmente acontecem com uma facilidade um tanto quanto maior, né? Especialmente São Paulo e Rio. Agora, imagina, sei lá, alguém que tá lá no Norte, no Nordeste, ou mesmo na região Sul, Centro-Oeste, qualquer lugar que não tem essa força da produção audiovisual como São Paulo e Rio tem, né? Tão grande. De repente a internet é um canal para que elas consigam criar o conteúdo, jogar na plataforma, serem vistas e estourar, fazer sucesso. Assim como a gente tem tantos exemplos, né? Não dá nem para sair citando, porque assim, são inúmeros as pessoas que já começaram algo do tipo e vieram exatamente, Thiago. Gente, é isso. É muito bom esse papo contigo, porque justamente a gente está trazendo, abordando coisas que eu escuto lá fora quando eu converso, inclusive com alguns, né, amigos ou conhecidos, ou até mesmo seguidores que mandam às vezes algumas perguntas sobre esse universo, né? Então, cara, legal, tá? Muito legal mesmo. Eu queria entender agora, aliás, saber, né? Hoje você está aí gravando lá no SBT, né, tal, tá com a produção do Sítio do Pica-Pau, né? Aliás, o Pica-Pau Amarelo. Pica-Pau né? Amarelo. Que é essa releitura, posso chamar assim, né? Do Sítio do Pica-Pau. Uma nova né? versão. Uma nova versão, né? Melhor dizendo. E teatro, Thiago, como é que você está? Você tem feito alguma coisa? Tem algum projeto, de repente, para 2026? Não vou falar mais 2025. Já foi, né? Natal tá batendo na porta, né? Então a gente pode falar, não tem mais como falar tanto. Mas 2026, alguma coisa do tipo, como é que você está aí nesse sentido do teatro, fazer o teatro? Tenho projetos, né? Vou olhar diretamente para minha amiga que tá ali atrás, ó, Muito Amanda bom. Pereira, que tá me acompanhando aqui atrás das câmeras. Boa! É minha grande amiga e atriz também, talentosíssima. Legal. E a gente faz parte de um grupo de teatro que esteve em projetos. Eu tive que sair, né? Falei pra você, em 2018 eu parei, que esse grupo já existia há algum tempo. Esse grupo lá de Taubaté, que é o Núcleo Ágora de Teatro, é o nome do nosso grupo. Ágora. Núcleo Ágora de Legal. Teatro. E a gente precisou dar uma paradinha, eu precisei dar uma paradinha, eles continuaram com outros projetos. E aí alguns atores saíram, outros ficaram, uns saíram e voltaram, né, dona Amanda? Por conta de agenda, talvez, no seu caso, né? E aí a gente tá tentando voltar agora. Recentemente a gente se encontrou pra dar uma lida em texto, pra tentar pensar no que fazer, mas a gente tem a intenção de fazer teatro em 2026, sim. Ainda não sabemos o que, mas que vai acontecer, vai, né? Boa, que legal aí, ó, tá vendo? Temos aí um spoiler, então, né, de uma notícia de prontidão aqui, inclusive já aproveitando, Thiago, e Amanda, né? Amanda, aproveitando aqui, inclusive também falar aqui para todo o grupo Ágora, tá? Que a revista digital Café com Teatro fica de portas abertas, tá? Opa, então, quando bom. vocês tiverem aí em mente o projeto, como vai ser, onde vai ser, manda pra gente que a gente divulga, Por tá? favor. A gente vai lá fazer presença, inclusive, Muito fazer bom. um conteúdo, né? Enfim, tá? Então, pode utilizar nossos meios aqui, tá? Porque a ideia da revista digital Café com Teatro é justamente propagar a arte como um todo. Então, e a gente tem que se fortalecer, né, com Carlos? certeza. Eu não sei, Principalmente, eu né, não sei Thiago? como que é aqui a realidade da galera de teatro aqui em São Paulo atualmente. E nem até no interior eu não posso cravar, A gente se porque mata. já faz um tempo. Brincadeira. Não, assim, não que se mate, mas é que é difícil porque a gente vê tanto artista, um achando que é rival do outro. Exatamente. Especialmente no teatro. Né? Infelizmente, E como se, né? de repente, para você crescer, eu tivesse que ficar inferior a você ou vice-versa. E que bobagem é essa, né? Exatamente. Porque a arte, ela tem que ser democrática, ela é por natureza democrática, ou seja, tem espaço para todo mundo. A gente consegue produzir o seu espetáculo, o meu espetáculo e os dois coexistirem numa boa. Com e dá para certeza, todo mundo ter sucesso. Então eu acho que é bacana a gente pensar nesse lado de que os artistas precisam dar suporte uns aos outros, né? Eu costumo fazer uma comparação quando a gente entra num assunto desse tipo aqui, falando da relação da união dos artistas, principalmente os atores de teatro, que é assim, é que nem aquele filme Vida de Inseto, né? Quando a formiguinha tá lá sozinha, aí o gafanhoto é super grande, né? Agora quando elas se unem, o próprio gafanhoto foi comer. Acho que o ator do teatro principalmente tem que ter essa união, porque juntos fazemos mais, né? Que quando nasce, inclusive aproveitando aqui esse gancho, quando nasce a revista digital Café com Teatro, ela vem com esse intuito, né? Ela vem justamente de unir, né, as classes artísticas como um todo, né? Embora nós não seja café com teatro, mas a ideia é unir a arte, a cultura, para propagar mesmo, para fazer a coisa acontecer. Então,
fica aqui, tá? Nossa parceria aqui, quando vocês precisarem. Gente, fica à vontade, tá bom? Você vai ter nosso contato. Obrigado. Então é só mandar aqui um salve que a gente tá junto, tá? Gente, enquanto o meu convidado aqui vai tomar uma água, eu vou deixar aqui um recadinho pra vocês, tá bom, gente? Que é falando que da nossa parceria, da editora... Nossa, o nome até falhou agora. A nossa parceria da Editora Castelo. Tá? Então, você que gosta aí de caça-palavras, palavra cruzada, cripto, sudoku, não deixe de acessar o site que é o www.editoracastelo.com.br. Lá você vai ter acesso aos passatempos da Editora Castelo. Gente, são passatempos assim, super divertidos. Lá você vai encontrar caça, cripto, sudoku, palavra cruzada e, em especial, um que eu gosto muito, aliás, os nossos seguidores gostam muito, eles sempre comentam sempre, gente, caça a palavra letrão, porque a letra é grande, então você que, assim como eu, usa óculos, tem dificuldade, você vai encontrar todos eles lá no site, tá bom? Então, um forte abraço aí, o nosso parceiro, Editora Castelo. Quero também mandar um abraço aqui pro meu grande amigo Natan, da Leno Filme Santana. E, claro, não posso deixar de mandar um abraço para os nossos parceiros, que é a 2A Agência de Marketing, CA Assessoria e Produções e, claro, as lojinhas do Dodô. Você que procura aí brindes, né, para fazer... Aliás, você que procura miniaturas para fazer brindes para aniversário, batizado, chá revelação. Então, lojinhas do Dodô na Shopee, você vai encontrar de tudo e mais um pouco. Então, gente, muitíssimo obrigado. O nosso podcast só acontece porque vocês acreditam nele, estão aqui fazendo essa força com a gente, tá bom? Voltando aqui pro meu convidado, eu quero saber aqui do Thiago Bezerra. Thiago, você gosta de futebol? Não. Você não gosta de futebol? Meu segundo convidado que não gosta de futebol. E o mais interessante é que assim, eles são na lata. Não. E esporte? Você gosta de praticar algum esporte? Pratico esporte, mas nada profissionalmente. Não, claro. Mas assim, por hobby ou por saúde, né? Não, importante. por hobby, por saúde, principalmente por estética. Também, né? Lógico. Musculação e crossfit é o que eu faço atualmente. Crossfit, legal. Futebol, então você nunca... Foi adepto, mas tem algum time que você pelo menos simpatiza ou também não? Cara, pra minha família não me matar, eu preciso falar Palmeiras. Entendeu? Então, mas é só por questão de priorizar realmente os relacionamentos familiares. É muito importante, tá vendo? Mas não é por isso, gente, que o Thiago não vai deixar de participar aqui do nosso jogo rápido Café com o Thiago. Não, mas daí esse jogo eu gosto. Futebol não, mas esse jogo eu faço questão. Jogo rápido aqui, Café com o Thiago. Thiago, bom... O nosso jogo rápido, ele é bem simples. Eu vou falar aqui uma palavra, uma pergunta, e você vai desenvolver como você achar melhor, tá? Tá. Então, como você receber, você vai lá e Eu sempre fico tenso quando chega esse momento em qualquer entrevista. Eu fico, meu Deus do céu, será que meu cérebro vai funcionar rápido assim? Vamos lá. Você falando isso, eu tive aqui um convidado, aí ele falou assim, eu sou meio lento, né? Aí eu falei assim, não deve ser tão lento, né? Ele deve ter brincado. Ele era lento de verdade. Aí eu lancei a primeira. Eu falei... Passou 30 segundos. A edição que lute depois pra cortar isso aí. Ele faltou fazer igual aquele programa do Celso Portiolli, Passou e Passa. Ele quase falou passo. Porque, cara... Espero não bugar desse jeito, tá, cara? Vamos tentar. Qualquer coisa, nosso editor, ele trabalha. Aquele meme lá, deixa que o editor se vira, aí o editor fica lá. O editor tá se matando. Xingando até o hoje. editor sempre. Mas vamos lá então, gente. Esse é o nosso jogo rápido Café com Teatro. Com o meu convidado de hoje, Thiago Bezerra. Ele que é ator, jornalista, uma pessoa excepcional, uma pessoa leve. Pô, a gente bateu o papo que nem percebemos o tempo passar. Então você vai adorar essa conversa e, lógico, vai adorar aqui o nosso jogo rápido. Vamos lá então, Thiago? Vamos. Preparado? Preparado. Então vamos lá. Thiago, um sonho. Um sonho. Continuar trabalhando com televisão por muitos e muitos anos e ter a oportunidade de mostrar cada vez mais o meu trabalho como ator, como apresentador. Muito bom. Um lugar? Minha casa. Gosto muito da minha casa. Como é bom ficar em casa, né? Verdade. Lá em casa estão os meus maiores amores, são meus cachorros, né? Eles moram lá, então é lá que eu gosto de ficar. Que maravilha. Thiago, se você não fosse artista, o que seria? Se não fosse artista, eu só consigo pensar em outras coisas que também são arte, né? A primeira coisa que veio na minha cabeça foi cantor. Não sei, se não fosse artista. Eu acho que eu trabalharia com algum tipo de terapia, tentando ajudar as pessoas nessa... Você é bom em ouvir as pessoas? Eu acho que sim. Eu sou mais de ouvir do que de falar.
E eu sou aquele tipo de amigo que, quando sabe que as coisas não estão legais, vai atrás, né? Cutuca pra tentar. Lógico, respeitando os limites da pessoa, mas eu gosto de tentar me demonstrar que estou à disposição. Isso eu gosto de fazer. Muito bom. Thiago, se pudesse instalar um botão de pausa ou desfazer em sua vida, em que momento você instalaria e qual você usaria? Acho que os meus advogados não me permitem responder essa. Mas tem algumas pessoas que eu ia pagar, viu? Olha só, tá vendo, gente? Olha, fique esperto. Dá uma dica pra vocês, não guarde rancor, guarde nomes. Olha só. Minha família é? Minha família é minha base, uma parte muito importante da minha história. O medo. O medo de morrer. Um hobby. Quem riu aí? Você também tem medo de morrer, Gui? Eu odeio essa ideia de morrer. Você é assim também? Sou. Cara, eu fico pensando o que vem depois, então, como é que vai ser? O corpo vai parar de funcionar do nada, vai ser aos poucos. Aproveitando já esse gancho que a gente entrou nesse aqui rapidinho. E meu celular... Eu já deixei as senhas todas com ela aqui, ó. A Amanda é minha melhor amiga, né? Tá que aqui, legal. Falei, você é a única que tem acesso. Eu deixei meu Facebook, não foi? Que eu deixei de herança pra você. Eu falei, você entre e apague tudo. Não chega a ser medo, mas a curiosidade do depois e do que tá ficando... Sabe do que eu tô deixando em aberto? Tipo assim, puxa, as parcerias que eu deixei, as conversas que eu não finalizei, essas coisas, sabe? Assim, E o que você falou, agora você falou uma coisa que é legal, que já me parei pra pensar, falei, nossa, e quem vai excluir minhas redes sociais? Eu vou deixar lá vagando, né? Cara, porque as pessoas, mesmo. Elas têm um prazer em entrar na rede social da pessoa que morreu. Eu falo, porque eu também sou assim? Quem é que não é? Você vê que alguém morreu, a primeira coisa que você vai fazer é procurar o Instagram dela. Tem comentário, às vezes, depois dela. Não tem mais nada, a pessoa A pessoa tá morta e você tá vendo os posts dela lá. Eu não quero, não. Doideira. Mas é meu medo de morrer. Um hobby. Meus cachorros. Viver com eles, passear com eles. Esse é o meu maior hobby. Que legal. Eu gosto mais. São quantos? São 4. 4? Que legal, cara. 4 filhos. Quais são os nomes? Temos as meninas, que são a Milu e a Luna. E os meninos são o Aladdin e o Snow Pitucho. Que legal. Tem alguma raça específica ou da mesma raça? Tudo vira-lata. Tudo rasga-saco. Do jeito que são eu os gosto. Melhores, né? São mais resistentes, são mais divertidos. Eu levanto muito essa bandeira, eu gosto muito de pet, eu levanto muito essa bandeira da adoção. Eu sou o cara que fica militando e não compre, adote. Tá certo, não, mas é isso mesmo. Preciso, tem muito animal abandonado, infelizmente, né? E também você que pegou, não abandone, gente, por favor. Pelo amor de Deus, senão nem pega, tá? Vamos começar por aí. E pra finalizar aqui, Thiago, se você pudesse voltar... Eu adoro essa. Se você pudesse voltar no tempo e dar um conselho pro Thiago lá de trás, qual seria o período que você voltaria e qual conselho você daria? Eu voltaria pro Thiago que tava assistindo televisão lá, as Chiquititas. E diria pra ele, ó... A tua vida aqui no interior... As pessoas não entendem o que você quer. As pessoas ainda não sabem. E não é maldade delas. Não é porque sua mãe não quer que você trabalhe na televisão. Não é porque seu pai não quer. Eles não sabem como fazer. Então... Vai com calma. Mas vai. Você tá meio que sozinho, mas dá pra fazer sozinho também. Então, vai. Inicia, né? Conforme você for ganhando maturidade, não tem medo não. Vai que tem como. É isso aí, gente, tá vendo? Esse foi o meu convidado de hoje, Thiago Bezerra. Uma pessoa excepcional, como já falei aqui, né? Obrigado. Pessoa que, cara, agregou muito e traz uma paz, uma conversa gostosa, de verdade. Não que é, bom não ouvir é isso, obrigado. Falar não, de verdade mesmo. Eu quero agradecer você que está nos acompanhando, você que chegou até aqui no final desse podcast, né? Como eu prometi, ele daqui a pouco vai deixar o segredo da juventude dele, tá? Então, muitíssimo obrigado. Continue aí curtindo, comentando e compartilhando. Thiago, esse espaço é seu, tá? Olhe para aquela câmera, dê o seu recado, dê sua rede social, fale inclusive o sítio do Pica-Pau, né? Aliás, o Pica-Pau Amarelo lá no SBT. Enfim, a casa é sua, fique à vontade, querido. Bom, primeiro de tudo, quero agradecer o convite. Obrigado por ter me recebido, muito bom estar aqui com você e com você que está acompanhando aí também. Obrigado pela companhia, se você assistiu até aqui. Quero convidar todo mundo para me acompanhar nas redes sociais. Eu sou Thiago Bezerra, Thiago sem H. Você me encontra lá no Instagram.
Eu costumo postar bastante coisa do meu trabalho, da minha rotina, e conforme esses trabalhos forem acontecendo, faço questão de compartilhar com vocês. Atualmente, eu tô bem focado em O Pica-Pau Amarelo, que é essa série do SBT que tá indo ao ar todo sábado às 10h30 da manhã pelo SBT. Mas já estamos em produção das próximas temporadas. Ano que vem estaremos de volta gravando mais uma. É bom demais viver o Visconde de Sabugosa, compartilhar tudo isso com vocês. Obrigado e é isso. Continuem apoiando a cultura, continuem apoiando o teatro, os artistas, especialmente os que talvez ainda não sejam tão grandes assim, né? A fama não é sinônimo de qualidade de tempo todo não, tá, minha gente? A gente precisa valorizar quem tá começando também, e todo mundo tem um início, né? Então, valorizem a arte, vão assistir teatro na cidade de vocês, vão assistir teatro daquele grupo que tá ali se esforçando, se matando para fazer. A arte e o teatro são a base de muita coisa nessa sociedade, não é simplesmente pra gente consumir um bom conteúdo de entretenimento, não. A gente tá pensando em cidadão mesmo, a gente tá pensando em cidadãos pensantes e politicamente bem posicionados no mundo. Então valorizem a arte, valorizem a cultura. Muito bem, Thiago. Nossa, agradeço imensamente a sua presença aqui hoje, tá? Eu sei que você se deslocou lá da sua cidade para vir aqui bater esse papo com a gente. Foi um prazer. Muitíssimo obrigado por se disponibilizar, por estar aqui com a gente. Como eu falei, a revista digital Café com Teatro fica sendo sua casa, então quando você quiser divulgar alguma coisa, pode mandar pra gente, tá bom? Por intermédio do Guilherme, um grande amigo nosso, tá? Os dois. Os Guilhermes, né? Essa dupla dinâmica. Um beijo pra esses dois lindos, inclusive, que estão aqui. Com certeza. Inclusive, logo mais, deixa eu chamar até os Guilhermes pra vir bater um papo aqui com a gente, né? Olha, história pra contar, eu te garanto que eles têm, mas ele já tá com o dedinho assim, ó. Então não sei se você vai conseguir tirar muita coisa. Muito obrigado, Thiago, de verdade, querido. Me cumprimento aqui. Obrigado você. Foi um prazer. Prazer todo meu. Deus abençoe sempre. Amém. Você de verdade. também. Nossa Senhora te proteja sempre. Amém. Também. Você também, querido. E você que está em casa acompanhando a gente, muitíssimo obrigado por assistir até aqui. Não deixe de curtir, comentar e compartilhar sempre. Porque, como eu falei aqui no começo, nós produzimos esse conteúdo para você, tá bom? Muitíssimo obrigado. Um beijo no coração e Café com Teatro, a sua revista digital.